Olá pessoal, vamos dar início agora à nossa segunda parte do primeiro módulo, a função do mediador escolar, né? E hoje nós vamos falar sobre inclusão, né? O que é essa inclusão? Então vamos lá, falar de inclusão é entender de educação especial. O que vem a ser essa educação especial? É o ensino direcionado a pessoas com necessidades ao que se refere à aprendizagem, tendo elas deficiência física, deficiência sensorial, deficiência mental, deficiências múltiplas, altas habilidades e superdotação, fatores neurobiológicos e neurológicos. Então, todos esses fatores são determinantes à inclusão. Bom, nós temos aqui alguns tópicos que falam, sobre essa inclusão. Ela não pode ser entendida como apenas social e sim pedagógica, como foi falado no vídeo anterior. Hoje nos deparamos com a inclusão social em maior escala. Vemos a todo tempo crianças dentro da escola serem deixadas de lado na proposta pedagógica, estarem apenas inseridas no contexto social, junto com os coleguinhas, o que não se enquadra o termo inclusão. O que também dificulta muitas das vezes dentro da classe é um professor que não está preparado para a inclusão. Então ele não dá conta das reais necessidades, da demanda educacional daquela criança. Bom, e mais, quando se há a presença de um mediador pago pelos pais, que não é o caso, que dentro da lei é direito da criança ter o mediador oferecido pela escola e não pelos pais. Mas quando se há essa possibilidade, que venha a ser um acordo entre as partes, escolas e pais, hoje a escola particular se vê obrigada pela lei a oferecer os serviços desses profissionais. Então, assim, a escola, tanto particular quanto pública, é obrigada a oferecer o mediador escolar quando tem uma criança com transtorno de aprendizagem. Bom, e ainda há a não comunicação, desse profissional, desse mediador, com o professor ou com a equipe pedagógica, o que dificulta ainda mais no processo de aprendizagem dessa criança. Então, dificulta essa inclusão, dificulta esse entendimento da criança no processo de adaptação curricular. Bom, e o que faz, O que esse profissional faz? Sabemos que ele media, intervém no processo de aprendizagem, isso é fato. Bom, responsável por adaptar de maneira significativa a aprendizagem de forma lúdica para esse aluno. Responsável pela inclusão social e pedagógica. Integra e inclui uma criança em diversos espaços dentro da escola. Assim também, uma pergunta que me fazem muito é: o mediador, ele vai a passeios com essa criança? Passeios escolares? Sim, ele vai a passeios escolares e principalmente ele atua nesse processo de integração social dessa criança para com as demais. Bom, tem que saber desenvolver o PEI, o PDI e adaptá-lo mesmo que a escola não permita saber. Lembra que no vídeo anterior eu falei sobre essa importância do mediador saber executar o PEI? Então, no final deste curso eu vou ensinar passo a passo de como esse profissional irá aplicar esse PEI. Bom, esse mediador, ele trabalha com a criança e adolescente através de estímulos de diversas formas sensoriais, como visão, audição, tato, Então ele vai trabalhando, aguçando essa sensibilidade, aguçando o desejo de aprendizagem dessa criança de uma maneira lúdica. E aí, nós vamos pensar nas seguintes questões: o que é que o mediador precisa entender para mediar uma criança? Vamos lá? Bom, primeiro ele precisa entender do cognitivo, como que essa criança aprende, Depois ele precisa entender o sensorial, As demandas sensoriais dessa criança. Se o sensorial dele é muito aguçado, se não, se ele se adapta com texturas, se não, tá? Isso é muito importante ele saber, principalmente uma criança com espectro autista. Bom, psicomotricidade. Por que é necessário o mediador saber sobre psicomotricidade?
Porque é necessário esse profissional entender esse corpo, como esse corpo se integra com o meio que ele está inserido, tá? O comportamental, né? É importante esse mediador entender os estados emocionais dessa criança, seus comportamentos, quando disruptivos ou não. O social. O que é importante ele entender do social? Porque não basta apenas colocar essa criança dentro de sala de aula. Tem que integrar essa criança com as demais, fazer com que elas se adaptem umas às outras e auxiliem umas às outras nesse processo de aprendizagem. Bom, e temos também o entendimento das síndromes e transtornos e distúrbios, né? O que é uma síndrome, o que é um transtorno, o que é uma dificuldade de aprendizagem. Então, esse profissional, mediador, ele tem que saber discernir exatamente o que é uma dificuldade do que é um transtorno, tá bom? E aí nós temos aí todo esse contexto a quem é o mediador. Bom, o mediador tem que buscar estratégias que auxiliem as crianças em suas dificuldades para que nela seja trabalhada a frustração e outros aspectos emocionais que possam desencadear a não aprendizagem. Bom, e quais as funções que o mediador tem, hein? É uma questão que perguntam bastante. Vamos lá. Bom, esse profissional, ele atua, né? Onde ele atua? Sua função perpassa a sala de aula, pode atuar em outros ambientes escolares como pátios, passeios pedagógicos, sala de vídeo, educação física, entre outros. Lembrando sempre que o mediador escolar ele não vai atuar na sala de recursos multifuncionais. Ele é apenas o profissional que vai atuar dentro da classe regular, tá? Com essa criança e nos meios sociais dentro da escola. Seu papel. Ele não é professor de sala de recursos, a não ser que esteja habilitado a trabalhar nessa função, possuindo conhecimento em Libras, Braille e tecnologias assistivas. É necessário possuir conhecimento em Libras, portanto, dependendo da necessidade, não é obrigatório. Hoje em dia, a gente sabe que a demanda muito maior do profissional, né, é se atualizar em todas as classificações da educação especial. Uma delas é a Libras. Bom, quais os critérios para esse mediador atuar, né? Ele também acompanha a criança ao banheiro, auxiliando a criança em seu hábito de higiene. Porém, esses critérios ficam acordados assim que contratado pela escola, pois depende da norma de cada escola e cada necessidade da criança. Vejamos o seguinte, o mediador, quando medir uma criança com uma deficiência física, e essa criança precisa ir ao banheiro. Existem escolas que possibilitam o uso da enfermagem e escolas que não, né? Então, dependendo da escola, é necessário que esses critérios estejam estabelecidos quando esse mediador for contratado, tá? Se ele vai fazer os hábitos de higiene ou não com essa criança. Bom, sabendo que o mediador, a gente vai falar sobre o trabalho de equipe agora. Sabendo que o mediador nunca, mas nunca pode trabalhar sozinho, ou seja, estabelecer metodologia própria para o aluno sem antes passar pela aprovação do professor e equipe pedagógica, para que a metodologia do ensino da escola não seja subestimada. Então, atenção você que está se formando em mediação escolar. Você não pode trabalhar, não pode executar a sua função sozinho. Você tem que trabalhar com toda a equipe pedagógica, juntamente, né, com todo o planejamento, toda a didática e metodologia que a escola está aplicando. Bom, vamos falar agora sobre a atuação desse profissional. Ele também pode apoiar o professor dentro de sala, ajudando com atividades e trabalhos adaptativos individualizados, auxilia os alunos em geral em suas dificuldades, porém fica bem claro que quando o mediador particular é contratado, ele ficará responsável apenas pela criança que o contratam. Cabe a ele ajudar ou não, não tendo obrigatoriedade. O que significa isso, né? Como eu falei anteriormente, lá naquele primeiro momento de locais de atuação, papel do mediador,
o slide anterior que eu mostrei sobre o mediador que é contratado pela família, vocês lembram disso? Então, quando esse mediador ele é contratado pela família, tem que ficar um critério muito bem estabelecido dentro da instituição escola, de que esse mediador irá executar sua atividade única e exclusivamente com a criança no qual ele foi contratado. Isso para casos específicos e raros, sabendo que a lei não regulamenta isso. O que a lei regulamenta, né, o que a LBI regulamenta é que a escola tem por obrigatoriedade oferecer o mediador escolar a essas crianças. Tá certo? Então, a gente vai falar agora sobre a dificuldade de acessibilidade motora e deficiência física, né? Atuação: alunos com dificuldades e limitações motoras, intervenção, materiais acessíveis, acessórios que facilitam a locomoção, a digitação e materiais adaptados. Então, a gente está falando assim, dando uma breve pincelada de que nós iremos ver depois, né, de outros módulos, depois do módulo de neurociências e transtornos de aprendizagem. Quando a gente chega lá em práticas inclusivas, a gente vai ver um pouquinho disso aí, né? Como que a gente atua nas dificuldades de acessibilidade motora e deficiência física. E aí dá assim, alunos com dificuldades e limitações motoras, são apenas esses, né? Então, são utilizados materiais acessíveis, acessórios, né? Vários recursos aí, e isso lembrando que dentro de sala de aula, tá? Bom, e nas dificuldades comportamentais e de socialização? Como que esse mediador ele vai atuar? Bom, primeiramente, os comportamentos agressivos, disruptivos, podem colocar em risco a integridade do próprio aluno, bem como dos seus colegas, né? Como que esse profissional vai intervir diante dessa possibilidade? Neste caso, o mediador escolar intervém a fim de favorecer o convívio da criança com seus colegas de classe. Bom, nas dificuldades de leitura e escrita, a atuação é na dislexia, DEL, TDAH e outros transtornos. O DEL é o distúrbio específico de linguagem, ok? Bom, a intervenção será o uso de ferramentas que facilitem a leitura, escrita e interpretação. Uma criança com déficit de atenção necessita de um profissional que possa mediar sua atenção, organização de tempo e materiais, facilitando assim a sua vida acadêmica com planejamentos e orientando o aluno a autocontrolar-se. Exemplo, áudios e vídeos. Então, aqui são umas pequenas dicas do que nós vamos utilizar como ferramentas práticas, lúdicas e sensoriais para o processo de adaptação curricular e intervenção dessa criança dentro de classe. Autismo, PC, que é paralisia cerebral, e síndrome de Down. Atuação: ele media, apoia e intervém nos processos de aprendizagem. A intervenção: planejamento individualizado, recursos pedagógicos adaptados, estímulos sensoriais e equipe pedagógica. Lembrando que a equipe pedagógica ela tem sempre que estar a par de todos os procedimentos lúdicos, didáticos e pedagógicos que esse mediador irá aplicar com essa criança, ok? Bom, a gente também vai falar, né, ao longo do tempo aí de nosso curso sobre as leis de inclusão. Então, a gente tem a lei aí da LBI de 13.146, de 6 de julho de 2015, né? Nós temos aí tópicos que falam sobre o direito da pessoa com deficiência assegurados no sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas. Eu não vou falar sobre todos esses tópicos agora, porque nós vamos ver isso com calma, né, em outro vídeo, mas eu vou ressaltar aqui lá no 18, né, que fala o seguinte: oferta de profissionais de apoio escolar. Então, dentro da LBI está inserido a funcionalidade, o papel, né, do mediador escolar nesse trabalho de adaptação, de inclusão. Bom, nós temos também a Lei Berenice-Piana, que é 12.764, né, de 27 de dezembro de 2012, que ampara o direito das crianças com espectro autista. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse marketing pessoal desse mediador, né? O que o mediador
pode, o que ele não pode, como que ele deve atuar, a ética profissional. Então vamos lá, primeiro ele tem que ser pontual. Por que a questão da pontualidade? Lembrando sempre que a gente está lidando com crianças com deficiências e uma delas são crianças com transtorno do espectro autista, não é isso? E para quem sabe, para quem conhece, geralmente os autistas, eles têm toda uma disciplina, né? Uma regra a ser cumprida, principalmente com horários. Isso se estabelece a rotina deles. Então, se essa rotina é quebrada por algum fato, né? Algum fator aí importante, ou o mediador precisa faltar, lógico, é claro que não é proibido esse mediador faltar por um motivo de doença ou motivo pessoal, né? Mas vale ressaltar que existe toda uma metodologia para que isso aconteça de uma maneira que não quebre essa rotina desse autista, tá? E, mediante a isso, a pontualidade diária, porque para eles é o seguinte, se a criança entra numa escola às 7 da manhã, 10, 20 para as 7, esse mediador já tem que estar na escola recebendo essa criança. Por quê? Porque o relógio biológico deles é super assertivo, né? Então, quando quebra uma rotina, se quebra todo o trabalho diário dessa criança, tá bom? Então, a pontualidade é um fator muito importante para que o mediador consiga fazer um trabalho bem assertivo. Bom, a assiduidade, lembrando que o mediador é peça fundamental para o aluno com necessidades educacionais especiais. Caso ele precise faltar, avisar com antecedência para que a equipe pedagógica possa programar a intervenção adequada ao aluno. Claro que a gente não prevê o que pode vir a acontecer no dia, né? Seja um acidente, uma fatalidade que esse mediador precise faltar ou se ausentar por questões pessoais e familiares, claro que ele não tem como prever isso. Então, mas muitas das vezes, em algumas situações, dá para esse profissional avisar a escola que irá precisar se ausentar, né? E quando ele fala antecipadamente a essa escola que ele irá se ausentar, essa escola tem como preparar com a equipe pedagógica um trabalho bem legal para essa criança, tá bom? Esse trabalho, claro, seguindo toda aquela estrutura de adaptação curricular. Bom, quanto à roupa, né, as vestes, sua roupa deverá ser o uniforme da escola, né? Caso não seja possível, uma blusa de malha descrevendo sua função, evitar salto alto, roupas curtas, shorts e, se possível, roupa leve e flexível para possibilitar a movimentação do mediador, porque ele também, muitas das vezes, quando ele for para o recreio com essa criança, né, ele vai precisar se movimentar em algumas atividades, se locomover. Então, uma roupa muito justa, ela impossibilita essa locomoção, né, de uma maneira mais agradável, mais confortável para o mediador. Bom, os cabelos sempre presos, tá? Quando mulher, maquiagem suave, perfume suave, unhas curtas e bem limpinhas e sem acessórios femininos. Que acessórios são esses? Pulseiras, anéis escolares, pregadeiras pontiagudas e relógios. Mas por quê, né? Não tem que ter vaidade para ser mediadora? Sim. Só que eu vou explicar uma situação. Por que os cabelos presos? Que dependendo da criança com comportamento mais agressivo, mais disruptivo, sem querer, puxa o cabelo, né? Então, a mediadora que tiver um cabelo longo pode vir a se machucar, ou até mesmo machucar a criança. Brinco, aqueles brincos de argola, né? Também são fatores bem complicadores para o mediadora, que às vezes a criança segura numa forma de desespero, vai segurar o mediador e o mediador sem querer puxa, então pode vir a se machucar, né? Aqueles palitinhos que a mulher coloca no cabelo, né? Hoje pouco se usa, mas antigamente era bastante usado. Algumas pessoas ainda botam lápis, né? Evitar colocar. É uma presilhazinha, né? A gente chama aqueles elásticos, né, de malha para prender o cabelo para que não machuque nem o mediador nem a criança, né? Pulseira também pode vir a arrebentar. Unhas grandes, né? Todo mundo pergunta, poxa, Gisele, eu tenho que cortar a unha para ser mediadora? Olha, eu digo que é necessário. Por que é necessário? Porque as nossas mãos, né, a gente sempre escorrega quando está suada, quando está nervosa. Então, sem querer a gente segurando a criança, pode ser que ela escorregue das nossas mãos e a unha
sem querer machuque, pode vir a arranhar essa criança. Então, para evitar todo esse problema, esse mal-estar com a criança, com a mediadora, com a escola e com a família, então é bom manter as unhas sempre curtinhas. Bom, vamos falar do perfume, né? Nós mulheres, nós gostamos de usar as nossas colônias, os nossos perfumes, então isso é bom a gente evitar com excesso, né? Por quê? Porque a criança com espectro autista, ela tem uma sensibilidade muito grande, né, olfativa. Então, essa sensibilidade, esse cheiro mais acentuado de perfume pode irritar a criança, tá? E nisso, irritando, essa criança não consegue se concentrar, não consegue ficar tranquila, né? Prestar atenção no conteúdo, tá certo? Bom, vamos falar também dos shorts. Tem professor aí que gosta de usar bermudinhas, né, para ir para a escola. Então, as bermudinhas, elas têm que ser na altura do joelho quando a escola permite, né, não ser aí curtas e bem flexíveis, tá? Não pode ser larguinhas, também não pode ser, de preferência, de malha, né, ou algo bem flexível de algodão, enfim. Bom, o mediador é um profissional obrigatório nas escolas para intervenção na aprendizagem de crianças com necessidades educacionais especiais. A LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, designa a esse profissional a responsabilidade em atuar na inclusão e seus processos. Cabe a esse profissional a capacitação para que o mesmo esteja apto a atuar como mediador. O mediador escolar não é apenas um cuidador, ele é um profissional que atua constantemente nas adaptações pedagógicas dos alunos. Então, eu friso bastante isso em todos os meus cursos de mediação escolar, que o mediador é visto muitas das vezes como cuidador, né? O cuidador é aquele que está ali auxiliando nos hábitos de higiene, de limpeza, né, com a criança. Então, eu digo o seguinte, vamos ter algo a mais para oferecer a essas crianças e a essa escola, né? Vamos nos capacitar de uma maneira sucinta, uma maneira que agregue valores a esse profissional, tá certo? Bom, eu tenho aí agora os mandamentos do mediador escolar, né?